Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Nós estamos falando de Cristo e sua superioridade aos anjos. Nós já falamos do nome, que é sobre todos os nomes. Nós falamos de como Cristo recebeu esse nome. E hoje nós vamos continuar. E agora nós vamos falar hoje do Cristo, né? O Filho unigênito. Ele é o único Filho. Nós vamos estudar a respeito desse texto que se encontra em Hebreus 1:5, pois a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, eu serei seu pai e ele será meu filho. Então esse texto está revelando o Filho, o unigênito. Ele é o único Filho. Esse texto também está se referindo a Cristo como o resplendor da glória de Deus. A quarta característica do Filho apresentada em Hebreus 1:3, ele é o propagador da glória de Deus. E também está falando dele como a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é divino, ele é o Filho único. Veja que é uma pergunta, né, esse versículo 5 de Hebreus 1. E a resposta é jamais. Pois a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Eu serei seu pai e ele será meu filho. E a resposta para essa pergunta é jamais. Ele nunca disse isso a anjo nenhum, porque anjos não são unigênitos. Então veja que essa palavra jamais, pote no grego, é nenhuma vez, nenhuma única vez, porque o Filho é superior aos anjos, ele é o unigênito. Nós vamos entender a história do Filho, já que Deus está falando nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:2 está agora de novo referindo-se ao Filho, colocando o Filho acima dos anjos, usando esse termo Filho. Vamos entender um pouco melhor a respeito do Filho de Deus, que é hoje Jesus. Então, tu és meu filho. Então veja que antes de ser filho, Jesus era a palavra, era o Logos, era o Verbo, era o Senhor Palavra. João 1:1 está relatando a respeito dessa verdade. Então, ele sempre foi Deus, certo? É isso que nós precisamos entender. Agora, a filiação tem a ver com a humanidade de Jesus, do Filho, né? E não com a divindade. Ele é filho na humanidade e na divindade ele é Deus. Então, como homem e como filho, ele teve um começo. Então veja, ele como filho e como homem, ele teve um começo. Mas como Deus, nunca teve um começo. Ele é o Pai da eternidade. Então, a palavra se fez carne. João 1,14. Nós lemos isso, né? Que a palavra, que é o verbo, que é Deus, que a divindade se fez carne, ou seja, se fez homem. Isso quer dizer, se fez filho. Então, nem sempre ele foi o filho. Ele se tornou filho por causa da humanidade. Então, veja que João 1,14 está dizendo que a palavra se fez carne. Então é carne e não espírito, porque ele já era espírito, certo? Espírito eterno. Então humano, a palavra se fez humano e não divino, porque ele já era divino, certo? Então nós vemos que esse texto aqui do Hebreus 1:5 foi tirado, o escritor de Hebreus tirou do Salmo 2:7. Diz assim, ó: Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então veja, ele foi gerado como filho, mas antes ele era Deus. Então ele se tornou filho, certo? Vamos entender isso por causa da sua humanidade. Como Deus, ele não era filho.
Então estava predito que Deus teria um filho, né? Se nós irmos para o Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento já diziam, né? Principalmente Isaías, que é o profeta messiânico, no capítulo 9, no verso de número 6, está falando assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então veja que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, ou seja, ele é príncipe. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Isaías estava profetizando aqui que um menino nos nasceu, ou seja, uma parte humana, um filho, a parte divina, a parte do unigênito. Então, como menino, ele é a carne gerado por Maria, e filho, aqui no texto de Isaías, capítulo 9, verso 6, está falando dele como filho unigênito, a divindade do filho, certo? Então, também Isaías, no capítulo 7, no verso de número 14, está dizendo assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Então é a predição de que Deus teria um filho. Então ficou claro para você que ele é filho pela humanidade e ele é Deus pela divindade. Então antes dele ser humano, ele era Deus, ele não era o filho, certo? Então, para que fique bem claro isso, que isso vai esclarecer várias passagens da Bíblia para nós. Então olha só, pois qual dos anjos jamais disse? A resposta é, ele nunca disse para anjo nenhum, né? Mas ele disse para o filho, tu és meu filho, hoje te gerei, hoje. Então essa palavra hoje aqui, né? No dia, no agora. Então esse hoje que está se referindo aqui a esse texto, a decisão foi antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então ele ainda era Deus, mas foi decidido em uma reunião entre os anjos e entre a Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito. Não era assim antes, é hoje assim para nós entendermos, mas é Deus. Fez uma reunião no próprio Deus e decidiu que ele seria o Filho, ele seria o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, quer dizer, antes de criar ele salvou, certo? Então, para salvar, ele se tornou o Filho. Então, ele foi eleito o Salvador, ele foi eleito o Filho antes de criar, já provendo a salvação. Hoje, no dia que concretizou, foi o dia do seu nascimento na terra, certo? Então veja bem, né? Vamos entender que esse hoje, a decisão foi antes da fundação do mundo. E esse hoje, na concretização, foi no seu nascimento, quando ele nasceu na manjedoura. Então, para nós entendermos esse hoje, né? Tu és meu filho, certo? Olha só, tu és meu filho, hoje te gerei. Então veja que está falando aqui do filho unigênito. Ele só tem um filho, não disse para nenhum dos anjos, esse é o filho, é o unigênito. Então o que é essa palavra unigênito? Veja que essa palavra unigênito, ela pode ser entendida da seguinte forma: mono, que é um, né? A gente sempre usa essa palavra mono, estéreo, e mono quer dizer um, e genes quer dizer espécie. Então veja, o único da espécie. Então Jesus é o único da espécie. Isso significa unigênito. Não só o primeiro, ele é o primeiro, mas ele é o único da espécie. Ele é o primeiro porque ele foi eleito antes da fundação do mundo para ser o filho. Então ele é o primeiro e ele é o único da espécie. Igual a ele, só existe ele mesmo. Então veja que a gente vai entender que o dia que o verbo tomou a posição de filho único, nós vemos aqui no
no livro de Hebreus. No livro de Hebreus mesmo, né? Que está falando um pouco a respeito desse assunto. A gente conhece muito João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Mas aqui em Hebreus 5 está dizendo assim: assim Cristo também não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Então veja que o verbo foi gerado, certo? Houve essa reunião entre os anjos e Deus, e foi decidido que ele é o Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. Então foi decidido que Deus faria o papel de pai e a palavra o papel de filho aqui na terra, não no céu. No céu possivelmente não existia essa hierarquia Pai, Filho e Espírito Santo. Isso foi realizado para nós, para a nossa salvação. Então foi decidido nessa reunião que o Pai, né, que Deus faria o papel de Pai e a palavra ou o verbo faria o papel de filho aqui na terra. Então é filho aqui na terra, filiação único. Ele se tornou o unigênito numa eleição e depois quando ele foi gerado por Maria. Então Deus e Maria gerou Jesus, certo? Nós vemos isso, essa palavra gerou tem o sentido de fazer nascer. O evangelista Lucas, que fez uma minuciosa pesquisa a respeito da vida de Cristo, escreveu seu evangelho, o evangelho de Lucas. Ele dá o anúncio do nascimento de Jesus. E então em Lucas 1:26 nós lemos lá: no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem. Então veja Maria, para se cumprir a palavra de Isaías 7,14, uma virgem, né, desposada com um homem da casa de Davi chamado José. O nome da virgem era Maria. Então entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, ela era bendita porque ela foi escolhida entre todas as mulheres para ser a mãe do Filho de Deus na terra, certo? Então veja que ela, porém, no versículo 29 diz assim, né? Ela, porém, ao ouvir essas palavras, ficou muito perturbada, sem saber que saudação seria aquela. Não era uma saudação romana, não era uma saudação israelita, era uma saudação diferenciada. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Não fique com medo, Maria, porque o favor de Deus veio sobre a sua vida. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Talvez ela não tinha noção ali direito do que era esse filho, mas era o filho de Deus que seria gerado na terra pelo seu ventre. E já deu para colocar o nome de Salvador de todas as coisas. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Então veja que nesse dia do anúncio foi o dia que o Espírito de Deus veio, e então ali foi colocado o Senhor Palavra como filho no útero de Maria. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente na casa de Jacó e seu reino não terá fim. Então veja que palavras, né, muito fortes para uma menina. Dizem que ela tinha 13 anos, né? De 13 a 14 anos, uma menina virgem, dizendo que ela teria um filho sem relação sexual. Maria disse ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço nenhum homem? Isso é impossível, porque eu sou noiva, não sou casada. Aí é aqui que nós queremos chegar. No versículo 35, o anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que
de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, olha só, viria o Espírito de Deus, o poder do Altíssimo, a cobriria como uma nuvem, como uma sombra, e nesse momento seria colocado o Senhor Palavra no ventre de Maria, e ali ele seria o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Então veja que ele é o único, o unigênito, porque ele é Deus e homem e Deus. Como Deus, ele é o Senhor Palavra, ele é o Logos, mas como homem, ele é Jesus, ele é o unigênito do Pai, ele é o único da espécie, ele é o primeiro e único da espécie. Aplicação pessoal. A aplicação pessoal é que Jesus, a palavra, foi gerada no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Isso quer nos dizer que a palavra de Deus é gerada em nós pelo Espírito de Deus. Que a palavra é a semente do Espírito no nosso coração que gera e que produz frutos maravilhosos, frutos esplêndidos. A segunda aplicação pessoal é que o que nós vamos fazer, o nosso chamado, veja, Maria descobriu o seu chamado, que era ser a mãe do Filho de Deus. E era um chamado tão grande e impossível para ela que ela fez a pergunta: uai, mas como isso pode acontecer? E então, muitas vezes nós também temos esse mesmo entendimento. Quando a gente descobre nosso chamado, nós temos que descobrir nosso chamado. Como, depois que nós descobrimos, nós temos a pergunta: como? De que forma nós vamos cumprir o nosso chamado? Então nós temos a resposta aqui no nascimento de Jesus. Aqui nós temos a resposta para nós. O anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, nós vamos cumprir o chamado de Deus, a missão de Deus, ainda que seja algo impossível para nós, porque o Espírito de Deus virá sobre nós. O poder do Altíssimo, do Espírito Santo, nos cobrirá, nos capacitará a gerar os frutos do nosso chamado, a gerar os frutos da obra que Deus tem para a nossa vida. Então, por isso, nós temos que prestar atenção que, da mesma forma que o Senhor Palavra foi gerado no ventre da Maria pelo Espírito Santo, a palavra hoje é gerada em nós pelo Espírito Santo. E qual o propósito da palavra ser gerada em nós pelo Espírito de Deus? É que cumpramos o nosso chamamento de vida, assim como Maria cumpriu o chamado de vida dela, de gerar Jesus, que nós também geremos Jesus, obras de Cristo, o que Deus nos chamou para fazer para a glória de Deus. O Evangelho é vida, meus irmãos, graça e paz. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!